E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre Pokémon TCG. Eu sei que tem muita gente, cada dia mais, chegando nesse hobby, querendo jogar Pokémon TCG, querendo colecionar Pokémon TCG. E às vezes você se pega no meio de uma história que está literalmente prestes a fazer 30 anos de aniversário. Então como é que você absorve o máximo possível desses 30 anos de uma vez só, para você entender o máximo possível, o mais rápido possível? Não sei, mas eu vou tentar fazer o quê? Meio que uma espécie de um Tio Sam Masterclass, que vai ser uma playlist baseada em vários pontos da história, com vários elementos legais, e claro que isso vai ser gratuito aqui no meu canal. E eu vou começar fazendo sobre essa separação histórica de como o Pokémon TCG começou, que era distribuído pela Wizards of the Coast e depois passou a ser feito pela Pokémon. Então como é que foi o início disso tudo? Comercialmente, que eu acho que essa história vai te ajudar, vai te dar um embasamento pra você entender muita coisa sobre as cartas vintage, como que elas custam mais caro, por que elas têm esse preço hoje em dia, como que aconteceu no início de tudo, e pra ajudar também a entender um pouco de como funciona os tempos modernos hoje em dia. Então hoje eu vou contar sobre essa primeira briguinha que teve aí entre a Pokémon e a Wizards of the Coast. Muita gente sabe, mas talvez aqui tenha detalhes novos, até porque eu sei que eu mesmo já conversei com ex-funcionários da Wizards of the Coast e tem coisa que só teve ali entre essa conversa entre eu e a pessoa, e você vai ficar sabendo nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para mais pessoas, que ele vai dar sempre um pouquinho mais de trabalho na edição, pra gente falar um pouco historicamente sobre o que aconteceu, mas eu conto com a ajuda de vocês para fazer esse vídeo passar pra frente e a gente repassar esse conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser uma coisinha legal para vocês depois terem uma conversa de bar, conversa entre amigos, para quem gosta, para quem coleciona as cartinhas Pokémon. Então hoje vamos falar sobre a verdadeira história da separação da Wizards of the Coast com a Pokémon. Antes da gente continuar, vou dar um salve pro nosso patrocinador desse vídeo, que é um anúncio bem legal e eu tenho certeza que você vai gostar, e também envolve card games. E se eu te falar que tem um TCG novo, Parallel TCG, que tem uma história muito bacana. Ele tem uma pegada meio cyberpunk ali, futurista, que basicamente conta a história, inclusive do nosso planeta Terra, que tivemos ali um problema energético, que, pô, os cientistas estavam ali avançando demais nas suas descobertas, mas, pô, teve esse colapso. E com o colapso, a Terra se tornou inabitável com esse problema gigantesco. E aí o pessoal teve que sair da Terra e teve 5 grandes excursões, basicamente o que seriam as próximas 5 raças baseadas na humanidade. E são as 5 cores, as 5 facções que dá pra você jogar dentro do Paralel. Só que 10 mil anos depois, a Terra se curou e agora ela está habitável de novo e mais rica do que nunca. E essas raças observaram isso e estão voltando pra Terra. O problema é que tá todo mundo voltando ao mesmo tempo, essa galera parece que não se lembra tanto assim, e claro que a gente vai ter alguns conflitos por aí. E é baseado nesses conflitos que são as batalhas das cartas TCG. E é um jogo 100% competitivo, tá? Já tem calendário agendado aí para os próximos 2 anos, envolvendo premiações gigantescas em dinheiro. Eu tô falando de coisa de 15 milhões de reais. Então você que gosta de jogar um TCG competitivo, que inclusive ainda vai ser assunto desse vídeo, dá uma chance pro Paralel, aproveita que o meta tá fresquinho, vai lá, baixa pelo meu link que você vai ganhar um dos baralhos usados pelos grandes campeões de Paralel já na faixa. Você vai ganhar esse baralho completo assim que você terminar o tutorial do jogo. Uma coisa muito legal do Paralel é que ele tem uma mecânica que qualquer carta na sua mão vira energia, como a gente tá falando de um jogo, né, futurista e tudo mais. A energia não é igual a de Pokémon não, mas a energia vai ser pra você baixar as cartas, é como se fosse a mana, né, pra você baixar os recursos. Então você precisa baixar uma carta com 2 de energia, você coloca uma carta de energia, no próximo turno coloca outra carta de energia e pronto, agora você tem qualquer carta do seu baralho, nunca deixando você numa situação de zica, né, dependendo assim de sorte, para poder baixar os seus próximos recursos. E depois você pode reaproveitar essas cartas que estão na sua zona de energia, que torna tudo assim muito interessante taticamente. Paralel já está disponível, não perca tempo, por enquanto para Android e para PC, vai ter um QR Code na tela, vai ter o link na descrição e comentário fixado, tudo para você baixar esse jogo. Gostou também da temporada
parada competitiva? Vou deixar também um link para você saber sobre os próximos torneios, quais são as premiações de cada um deles. Já tivemos até um mundial, tá? De paralelo. Fique por dentro desse TCG, não fique de fora dessa e poxa vida, né, gente? É gratuito, então não custa nada você dar uma chance. Quem sabe não é um jogo bem bacana para você jogar. Eu que gostava demais de um jogo muito antigo, tá? De computador, chamava Red Alert, que hoje em dia chama Command & Conquer. Ele me dá, sabe, porque tem cinemática, tem um monte de coisa na história. É muito legal jogar, é muito bonito o jogo no computador. Eu tenho gostado cada minuto que eu jogo paralelo, cada coisinha que eu tô ali desenvolvendo e aprendendo. Eu particularmente gosto da líder Catherine, tá? Que ela é bem agressiva, é como se fosse aquele mono-red, aquele deck bem pancada mesmo, focando em causar o dano mais rápido possível no oponente para vencer a partida. É isso, bom paralelo para vocês, baixem esse jogo e ganhem esse deck gratuitamente aí por ter baixado pelo meu link, tá? É só finalizar o tutorial. Obrigado aí, Paralelo, por ter patrocinado esse vídeo. Tamo junto. Quando o Pokémon TCG chegou nos Estados Unidos em 1999, eles tiveram que escolher uma empresa para produzir, para distribuir as cartas, e a Nintendo acabou escolhendo a Wizards of the Coast, que na época tinha esse logo antigão aí que vocês estão vendo, mas hoje em dia eles atualizaram a sua logo para esse mais moderno. Então, se você vê aí, é a mesma empresa, tá? Só é o logo antigo e o logo novo. Lá no Japão, a própria Pokémon já fazia e já distribuía as cartas em japonês. Eles precisavam de uma empresa para produzir as cartas em inglês e futuramente nas demais línguas para fazer o jogo, né, se difundir internacionalmente. Mas apenas 4 aninhos depois, essa parceria acabou. Depois de basicamente práticas duvidosas, tivemos uma coleção que acabou nunca sendo lançada e um processo judicial que acabou abalando tudo aí. Por que que essa relação azedou? O Pokémon, quando ele foi lançado, ele já era um fenômeno, tá? Tanto pelos jogos de videogame, quanto pela sua animação que passava no mundo todo, nas televisões, e era uma febre. Essa Pokémania, que era o termo até ali dos anos 90, né? Era real, oficial. O entusiasmo não era só nos Estados Unidos, era no mundo todo, era imenso pela franquia. Eu sei que hoje, em 2025, nós estamos vivendo a alta histórica das cartinhas Pokémon, mas quando lançou, era meio que um nada, e esse nada virou uma febre gigantesca. Então a gente tem essa sensação de que o grande sucesso das cartas Pokémon foi na época de lançamento, e claro, teve altas e baixas, foi meio montanha-russa durante esses 30 anos, mas a alta histórica mesmo é agora, mas nada impede também de quando o Pokémon TCG foi lançado, também foi um grandíssimo sucesso. Só que você pega uma franquia, você é a Pokémon Company, opera no Japão, a Nintendo opera no Japão. Você precisa pegar esse sucesso e ter alguém para trabalhar para você no restante do mundo, que tem uma base, que vai te ajudar nessa distribuição. Eles basicamente escolheram a Wizards of the Coast porque era uma empresa que já tinha experiência no ramo. Eles já faziam o Magic the Gathering, que era ali o card game, né? Tinham outros card games, não foi o primeiro, mas foi o primeiro card game que meio que deu certo. Era um jogo muito bom, tinha por trás ali o Richard Garfield, e as pessoas realmente jogavam, idolatravam o Magic the Gathering. Então, vamos pegar a empresa que já está conseguindo rodar o melhor card game para rodar o nosso card game também. Essa decisão era a decisão de uma parceria perfeita. É como a gente está se sentindo hoje, por exemplo, na data de gravação desse vídeo, quando, sei lá, a gente chama um Carlos Ancelotti para dirigir a seleção brasileira, que tá muito mal, os jogadores não têm jogado bem, mas como que a gente soluciona isso? Vamos chamar o pseudo melhor técnico do mundo. Tecnicamente é o caminho certo. Lá na época, também era uma decisão muito correta chamar o Wizards of the Coast para produzir o Pokémon TCG. A Wizards of the Coast obteve os direitos de impressão em agosto de 1998, só que ela foi produzir a primeira coleção só em janeiro de 1999, para você ver que demorou aí 6 meses nesse processo, tudo isso para trazer a primeira coleção, para você ver que nem é tanto tempo assim. Quando a gente tem uns atrasos atualmente, né, de nossa, demorou tanto tempo, logo no começo, para você ver, 6 meses de espera. Lembrando que quando o Pokémon TCG lançou, ele já foi um sucesso de imediato. A Wizards of the Coast planejava vender um tanto, e eles acabaram vendendo 10 vezes esse tanto. Então assim, pô, se você vende 10 vezes mais um produto, você sabe que o sucesso é completamente estrondoso. E não parava de reimprimir. Nessa época, a reimpressão era mais do que obrigatória, porque você fazia um tanto, vendia tudo, fazia mais um tanto, vendia tudo. E aí as coleções ficavam girando
voltavam, né, as primeiras coleções. Até porque, sim, o set básico, né, depois veio o Jungle, depois veio o Fóssil, depois veio a coleção dos treinadores ali, Gym Heroes, Gym Challenge. Você precisava ficar reprintando e voltando pro mercado, pras prateleiras, todos esses produtos. E claro, acabou voltando em outras versões, né? A gente tinha a primeira edição, depois voltou normal, depois voltou com Unlimited. A Wizards of the Coast chegou a ter que parar de produzir até o seu próprio Magic the Gathering por um tempo, porque senão não dava. Essa questão de esteira, né? As máquinas todas lotadas, a esteira já tá rodando, a gente precisa entregar mais, como é que faz? É um problema atual, mas a gente tá aqui falando da história lá de 1999. O tempo passa, a terra gira e os problemas continuam mesmo envolvendo as cartinhas. E quem merecia esse crédito por todo o sucesso do Pokémon TCG? A Pokémon? A Nintendo? A Wizards of the Coast? Tecnicamente, todas essas empresas aí, mas a gente vai falar um pouco sobre os problemas. Agora vamos falar sobre o desejo da nossa Wizards of the Coast de criar o próprio Pokémon TCG. E foi aqui que começaram as tretas, foi aqui que onde tudo começou a desmoronar. Afinal de contas, eles já eram donos de um jogo que dava certo e a propriedade intelectual era deles, que era o Magic the Gathering. Eles também eram donos, né, de Dungeons and Dragons, então, poxa, imagina, o tanto de coisa que você fazia que dava certo, você olhava para uma empresa com um jogo que tá vendendo bem e falava: eu acho que eu sei fazer melhor do que vocês algumas coisas. Vamos conversar aqui? Eu acho que eu não quero só vender esse jogo. Eu acho que eu não quero só imprimir esse jogo. Eu quero fazer o meu próprio Pokémon TCG. E claro que esse não era o contrato atualmente da Wizards of the Coast. A gente já teve vários outros card games. Atualmente, por exemplo, Lorcana não é feito pela Disney, é feito pela Ravensburg. A gente tem, por exemplo, o Star Wars Unlimited, que não é feito pela Disney também, não é feito pelo pessoal do Star Wars. Então esses outros card games, você compra, né, a licença para poder imprimir eles durante um tempo, produzir o seu próprio jogo. Mas é uma coisa complicada, viu? Porque quase nunca a gente vê esses card games durando mais do que 5 anos, 4 anos, 6 anos, por quê? Porque é o tempo de contrato deles. E quando acaba esse contrato, tem um grandíssimo problema, que é, ou o jogo tá dando certo, ou ele deu prejuízo ou deu errado, então não é de interesse de nenhuma das partes continuar tomando esse prejuízo. Mas se ele dá certo, quem é dono da propriedade vai falar assim: opa, tá dando muito certo, né? Então vamos reajustar o valor, deixa eu te cobrar mais caro. Ou então a empresa que é dona dos direitos vai pegar e vai falar: poxa vida, isso daqui tá dando muito certo, então obrigado, valeu e tchau, agora eu vou fazer o meu. E a Wizards of the Coast tomou essa decisão, só que de uma forma rápida demais diante da Pokémon Company. A Wizards of the Coast tinha o direito de traduzir, imprimir, distribuir as cartas de Pokémon TCG, mas não poderia criar as suas próprias cartas, as suas novas cartas e mexer estrategicamente dentro das regras básicas do jogo também. E isso não agradava de forma alguma o pessoal dentro da Wizards. É claro que eles fizeram uma cartinha, tá? Durante a sua história ali, que foi aquela secreta, o Dark Reissue, da coleção Team Rocket. Mas fora isso daí, ficaram só grandes planos. E dentro da Wizards, tinha um pessoal que só queria fazer um trabalho bem feito, cuidar do jogo organizado, fazer torneios internacionalmente falando, ganhar o seu próprio dinheiro vendendo os produtos. Mas tinha gente que queria fazer o Pokémon não ser um jogo, como eles acusavam, bobo. Tinha gente dentro da Wizards, que é inclusive a pessoa que eu já conversei pessoalmente dentro do Mundial, que tratava o Pokémon de uma forma que a Nintendo não gostava. Na época, o Magic the Gathering tinha vários níveis, né? Nível básico, nível intermediário e nível avançado dos seus próprios produtos de Magic, pra quem começava a jogar. Só que o produto básico, do básico mesmo, pra quem queria aprender a jogar Magic the Gathering, era o Pokémon. Você quer aprender a jogar card game? Começa com esse daqui do Pokémon, bem bobinho, joga esse negócio aí. E quando você gostou, quer jogar um negócio, né, mais porradeiro, assim, uma coisa mais séria, mais estratégica, aí você vem pro Magic the Gathering, que é outro produto nosso. Claro que a Pokémon nunca gostou disso, mas essa era a conversa internamente da Wizards of the Coast, quem só queria ganhar dinheiro. Mas algumas pessoas
não queriam trabalhar só com o Magic, queriam ter o Pokémon, acreditavam na franquia Pokémon por si só e queriam fazer um jogo muito melhor do que o atual jogo bobo. Como a Wizards of the Coast já tinha desenvolvido o Magic the Gathering, ela queria implementar algumas ideias. E eles tinham um plano de lançar uma coleção futuramente que nunca foi lançada, que era a famosa Jamboree, que era uma coleção meio boba, mas que ia vir com algumas cartas para ajudar taticamente, e eles estavam desenvolvendo esse primeiro set por conta própria. O primeiro deles, longe da Creatures, que é a empresa que faz as cartas de Pokémon TCG. Foi aí que Richard Garfield, indiretamente, você não vai encontrar isso em nenhum lugar da internet, estava ajudando a mexer nas regras básicas do Pokémon TCG. Tava ajudando ali com eles, conversando, falando, olha, isso daqui tem que acontecer. E algumas mecânicas foram implementadas, mas nunca creditadas. Então o Jamboree ia ser a primeira coleção que de fato ia trazer coisas novas, 100% desenvolvidas pela Wizards of the Coast, e a Pokémon ia pegar isso e ia ir pro outro lado, ia traduzir e ia lançar essas novas cartas com esses novos efeitos lá no Japão. E Jamboree ia ter uma combinação de artistas, não somente artistas japoneses, mas artistas do mundo todo, porque aí, como estava sendo uma coisa produzida internacionalmente falando, a gente ia poder ter um conjunto, né, uma coleção realmente internacional feitas por ambas as partes. Mas a Jamboree nunca foi sequer lançada. E esse, claro, era o nome beta, né? O nome oficial mesmo, a gente nem sabe, ninguém nem sabe se alguém realmente falou. Jamboree é só o nosso nome beta. Nós estamos aqui imprimindo cartas, né, de Pokémon para testar, o que era normal. Você imprimia, por isso que existem umas cartas betas, toda com, né, a parte da frente amarela, e você pega um marcador de texto, né, oficial ali, né, fixo, permanente, e faz as suas cartas betas para você testar, fazer os seus playtests, o que era bastante normal. Isso eles já faziam dentro do Magic the Gathering e só estavam fazendo dentro do Pokémon também. Mas essas cartas betas viraram itens de colecionador, essas cartas com fundão amarelo também, e a coleção nunca foi lançada. Nem o nome dela também, a gente nunca soube. Mas sabe quem não queria isso? A Nintendo não queria de forma alguma que alguém fizesse coisas novas com o Pokémon. E aí que os ex-funcionários, né, da Wizards of the Coast, vários deles confirmam que a Pokémon Company não queria que eles criassem nenhuma carta, apenas traduzisse e desse suporte para as que já existiam. A Wizards of the Coast estava sendo bem sucedida demais naquela época. O TCG cresceu e ele passou a se tornar a porta de entrada, inclusive da marca Pokémon, para muitos fãs. E a Nintendo não queria que isso acontecesse, eles preferiam que a porta de entrada continuassem sendo os jogos e continuassem sendo os animes, os merchandises. Nada poderia ofuscar o plano inicial que eles tinham, a Nintendo no caso, para a marca Pokémon. A visão da Wizards of the Coast era transformar o Pokémon em um jogo profundo e competitivo. E a visão da Nintendo era: o TCG complementa os jogos de videogame, como Red, Blue e Yellow, Gold e Silver, isso para uma entrada de um público infantil, não para jogadores adultos e competições. Aí começaram, obviamente, os conflitos de ideias e práticas questionáveis. O CEO da Wizards of the Coast na época, o Peter Edgson, chegou a dizer que Pokémon TCG era horrível, que eles odiavam aquele jogo. Ele é infantil, tem um design fraco, que particularmente hoje em dia eu gosto, mas eu entendo na época. Hoje em dia, pra mim, me bate uma certa nostalgia, a parte artística do Pokémon TCG da época. E complementava: esse jogo não é um jogo sério como o Magic. E essa visão acabou influenciando práticas comerciais problemáticas. No Japão, todo pacote, por exemplo, tinha uma carta holográfica, vinha com Pokémon foil. Internacionalmente, a Wizards mudou essa prática de 1 a cada 3 pacotes viria com carta holográfica, para fazer o jogo se tornar mais lucrativo, baseado no mercado das cartas raras. Tivemos também um aumento no preço dos pacotes. Enquanto no Japão o Pokémon TCG era muito acessível, internacionalmente o jogo ficou mais caro. E eles alegaram, claro, os custos que tinham diante do licenciamento, quando na verdade vários ex-funcionários da Wizards of the Coast falam que foi só um rolê abusivo mesmo. Eles tinham como lucrar muito bem, já tinham uma margem de lucro muito boa, mas queriam lucrar mais ainda. E também tivemos manipulação de guia de preços em revistas infantis, para incentivar as crianças a pensar que as cartas Pokémon eram um investimento. Em 1999 isso acontecendo, pessoal. E imagina a decisão da Pokémon
o que a Wizards of the Coast estava tentando trazer para o mercado, que eles já tinham essa noção do Magic the Gathering, né? Eles só queriam incorporar tudo isso em todos os produtos que eles estavam fazendo, porque na cabeça deles, essa era a receita do sucesso. Todas essas estratégias ajudaram a inflacionar o mercado na época, mas geraram desconfianças. E aí chegamos no fim da parceria e no processo judicial. Em 2002, a Nintendo nomeou Satoru Iwata como presidente, e ele queria recuperar o controle da marca e tornar Pokémon mais independente. E aí, enquanto a Nintendo queria consolidar o TCG, a Wizards of the Coast queria expandir e ter mais controle sobre esse produto. E o conflito chegou no auge quando a Wizards of the Coast queria mais do que tudo lançar o seu próprio set, o seu primeiro set, que era o Jamboree. E foi aí que a Nintendo pegou e cortou as asinhas de vez, falou: gente, sem condições, não queremos mais conversar sobre isso, vamos encerrar essa parceria, foi bonito, foi intenso, foi. E aí tudo desmoronou. A Wizards of the Coast descobriu que a sua licença não seria mais renovada ao receber uma carta e-reader, que era a nova mecânica ali da terceira geração, e que não ia ser impressa por eles, tá? Aí eles perceberam que, caramba, esse bonde foi embora. Já estão fazendo as novas cartas e não somos nós. A última coleção lançada oficialmente pela Wizards of the Coast acabou sendo a Skyridge. E no meio de todo esse processo, várias ficaram icônicas nesse período, como a Legendary Collections, o próprio Team Rocket. A Nintendo anunciou que faria suas próprias cartas a partir da coleção X Ruby Sapphire. A terceira geração pra frente já não tinha mais Wizards e era 100% produção da Nintendo. E ainda tentando envolver, né, uma tecnologia ali, casando com o videogame, né, o Reader, que na época era uma tecnologia que você podia combar junto com o Game Boy Advance. E nessa, Wizards of the Coast tentou liquidar o seu estoque, gerou vários problemas de impressão para irritar a Nintendo, que a gente ama até hoje, né, impressões de base set com o famoso Shadowless, tentaram lançar de última hora uma Legendary Collection 2, mas isso foi barrado. E a Nintendo, pra, né, não chegar nisso sem saber nada, chegou a contratar 7 ex-funcionários da Wizards of the Coast para produzir as suas cartas. Os rumores indicam que a coleção X Sandstorm é a coleção que tem várias cartas que supostamente seriam cartas lançadas dentro da Jamboree. A ideia é que Jamboree tivesse cartas de treinador, carta de Pokémon Dark, várias cartas lançadas no Japão na época como Vending Machine, mas que nunca foram lançadas por aqui, e claro, as cartas exclusivas e inovadoras que seriam taticamente feitas pela Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast processou a Nintendo por quebra de contrato em outubro de 2003. A ação alegava que a Nintendo começou a imprimir cartas antes do contrato acabar, num período onde somente eles tinham direito de imprimir essas cartas em inglês. Também alegaram que eles roubaram vários segredos comerciais da Wizards of the Coast por ter contratado ex-funcionários da empresa, mas o processo foi encerrado em dezembro de 2003, com um acordo cuja resolução nunca foi revelada publicamente. E você, o que acha dessa história? A Nintendo estava certo em encerrar esse contrato com a Wizards of the Coast? Agora com essa bolinha de cristal do futuro, porque hoje em dia quem produz as cartas é a própria Pokémon, tá? Esse bastão ainda vai ser passado de novo da Nintendo para Pokémon. Inclusive a gente fez uma série aqui no canal que chama a História do Pokémon TCG, que você pode pegar essa historinha um pouquinho mais detalhada. Ou você acha que a Wizards of the Coast tinha razão em tentar inovar o Pokémon TCG, que hoje na minha cabeça tá bastante inovado, porque vários funcionários da Creatures, sabe aonde que eles trabalham hoje? Inclusive trabalham para a Wizards of the Coast no Magic the Gathering. A Creatures faz estrategicamente tanto o Pokémon quanto o Magic the Gathering. Então no futuro foram eles que pegaram o nosso time estratégico para continuar desenvolvendo o Magic the Gathering. Deixe seu comentário sobre as suas curiosidades, as partes que você mais gostou, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre o Pokémon TCG. Eu espero que vocês tenham gostado sobre isso e agora você sabe de como é que começou essa parceria e por que ela não existe até hoje, sobre esse conflito de ideia. Cada um queria uma parte, tinha rachadura dentro até da Wizards of the Coast, mas a Nintendo percebeu que a sua franquia era grande demais e não queria ficar, né, dividir esse contato, queria tomar conta e ela mesma produzir tudo que envolvesse o Pokémon. É isso, muito obrigado por terem assistido até aqui e não esqueçam de dar uma força lá pro Paralel, baixem esse jogo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!